E se você quer trabalhar com conserto de celulares e ainda não tem essas 3 qualidades que eu vou falar nesse vídeo, é praticamente certeza que você vai acabar desistindo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Celsius Tech e hoje eu vim falar sobre 3 qualidades que todo técnico em conserto de celular precisa ter se quiser ter uma loja de sucesso. No caso, se quiser ter bastante clientes e realmente ter sucesso na sua vida profissional. Pessoal, eu separei essas 3 qualidades aqui porque quando eu comecei eu não tinha exatamente essas 3 qualidades. Eu até tinha um pouco de cada uma delas. Porém, com o tempo, eu tive que aprender a desenvolver essas qualidades cada vez mais para que eu conseguisse aumentar o número de clientes e aumentar também os meus lucros na minha loja, pessoal. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui porque eu estou sempre trazendo dicas para quem trabalha com conserto de celular ou para quem está aprendendo a consertar celular. Então, se você puder se inscrever aqui, eu tenho certeza que pelo menos uma das minhas dicas vão te ajudar em algum momento. Dito isso, vamos começar logo esse vídeo. Primeira coisa, paciência. Pessoal, a gente que é técnico, a gente precisa entender que o cliente não entende tanto quanto a gente. Isso significa que muitas vezes você vai ter que passar muito mais do que o tempo que você queria atendendo o cliente. Muitas vezes um problema ali que você podia explicar em 20 minutos, o cliente não vai entender e vai levar 1 hora. Muitas vezes o problema que ia levar 5 minutos também vai levar 1 hora. Então, pessoal, a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai demorar um pouquinho para atender aquele cliente porque ele vai querer saber o que vai ser feito no aparelho dele. Não quer dizer que ele não queira o serviço e também não quer dizer que ele desconfie do seu serviço. Ele simplesmente quer entender o que vai ser feito no aparelho dele. É claro, pessoal, que isso não é legal pra gente. Pra gente que é técnico, é bem chato ter que sentar, explicar uma coisa ali que, assim, muitas vezes a gente já sabe de cor para uma pessoa que parece que não entende tanto de conserto de celular. Porém, é muito importante que você explique para o seu cliente, porque se ele ficar ciente de tudo que vai ser feito no aparelho dele, também vai te resguardar contra riscos futuros. Vamos supor que o cliente veio e você explica para ele que vai ser trocada a tela. Depois de algum tempo, ele vem te falar que o Wi-Fi não está funcionando, mas você não mexeu no Wi-Fi. Ou seja, ele sabe que o reparo que foi feito foi somente na tela. Logo, se antes já estava com problema de Wi-Fi, você não vai resolver esse problema, porque você está sendo pago somente para estar fazendo o reparo da tela. Outro ponto importante é que quando você conversa com o seu cliente, quando você tem paciência, você não demonstra pressa, o seu cliente ele vai se sentir ouvido. Logo, ele vai gostar de vir até a sua loja. E pessoal, as pessoas subestimam a importância que isso tem. Para vocês terem ideia, esses dias o meu carro quebrou. Eu fui levar em um mecânico e eu cheguei lá, parecia que o mecânico estava com pressa. Eu estava tentando explicar o problema para ele e ele não prestava atenção em mim. Ele olhava dentro do carro, ele olhava para cá, ele olhava para lá e ele não prestava atenção, ele não escutava o que eu estava dizendo. Logo eu peguei o meu carro e eu saí daquele mecânico, porque ele não estava interessado no que eu tinha a dizer, sendo que no caso eu sou o dono do carro. Eu sendo o dono do carro, eu sei qual é o problema que tem no carro. Logo eu tenho que explicar para ele qual é o problema para que ele possa arrumar. Porém, existe muito técnico, muito lojista e muitas pessoas assim, no mercado geral, pessoal, não é só em assistência técnica, que esquecem de ouvir o cliente, esquecem de ter paciência de ouvir o cliente. Muitas vezes, o que eu estava explicando para aquele mecânico, ele já sabia, e muitas vezes ele também já sabia qual era o defeito. Porém, como ele não me ouviu, eu não senti confiança no trabalho dele. Ele não teve paciência comigo, ele não me tratou bem. Por ele não me tratar bem, eu me senti um pouco desprezado e eu também senti que praticamente eu estava implorando pelo serviço dele. Logo eu achei que ele ia fazer um descaso na hora de consertar o meu carro e eu não deixei o carro com ele. Pessoal, isso acontece em praticamente qualquer coisa. Se você vai em um lugar, o lojista não te dá atenção, você não se sente ouvido, você não sente atenção, você não sente que ele teve paciência com você, você vai acabar desistindo do serviço e indo fazer em outro lugar. Indo fazer, no caso, com alguém que te dê atenção, que tenha paciência com você. Por isso, a paciência é tão importante, porque muitas vezes pode parecer que é uma coisa boba, só que se você não dá atenção para um cliente, ele sai falando para outros 10 clientes que você não deu atenção para ele. Logo, se ele for na loja da concorrente, chega lá o concorrente deu atenção para ele, ele vai sair falando para os outros 10 clientes também que aquele concorrente deu atenção para ele. E dessa forma você vai perdendo 10, 20, 30, 50 clientes e a sua loja vai falindo aos poucos sem que você perceba. E com isso a gente chega na segunda qualidade, que é calma. Pessoal, calma é diferente de paciência. Paciência é quando você senta e tem a paciência de explicar para o seu cliente. Calma é você saber se controlar quando você estiver estressado. Pessoal, você precisa entender que os problemas da sua assistência, e isso eu não digo só em uma loja, pessoal, eu digo também quando você trabalha na sua casa. Os problemas da sua assistência, da sua bancada, eles têm que ficar aqui, pessoal. Eu conheço muitos amigos meus que em alguns casos eles vão fazer um reparo aqui, ó, e eles danificam o aparelho do cliente. No momento que eles danificam, eles ficam nervosos e ficam estressados também. Isso acaba resultando que, no caso, quando eu vou falar com esse meu amigo, ele acaba me tratando mal. Quando ele vai lá no fornecedor dele, ele também vai
lá bravo com o fornecedor, como se o fornecedor tivesse alguma culpa dele ter quebrado a peça do cliente, porque ele vai lá para comprar a peça do cliente e ele fica estressado com o fornecedor porque ele vai pagar caro na peça que ele quebrou. Pessoal, a gente tem que ser autorresponsável. O que é ser autorresponsável? É você assumir a responsabilidade por tudo que você fez e saber que as outras pessoas não têm culpa, pessoal. É claro que muitas vezes você vai danificar alguma coisa e vai ser um problema grande. Você vai ficar estressado, você vai ficar bravo, você vai realmente querer descontar em alguma coisa ou em alguém. Porém, você precisa entender que as pessoas não têm culpa, pessoal. Uma das coisas mais difíceis que eu tive que controlar lá no começo foi o meu estresse. Porque quando eu ficava muito estressado, quando eu ficava muito bravo, eu realmente não queria aceitar que eu estava assim, tendo um problema ali, eu acabava descontando muitas vezes na minha família. Com o tempo, eu acabei notando que isso é completamente errado. Porque problema aqui, ó, da sua bancada, ninguém tem que saber e também ninguém tem que sofrer as consequências. Foi você que causou o problema. Logo, você precisa resolver. A sua mãe, a sua esposa, o seu filho, no caso, o seu fornecedor, o seu amigo de profissão, ele não tem nada a ver com isso, pessoal. A gente precisa aceitar que os problemas nossos são nossos. Depois que eu comecei a desenvolver, que eu comecei a aprender muita coisa sobre conserto de celular, tinha muitas vezes, pessoal, que eu tava com um problema grande aqui, ó. Eu tava com um pepino grande e eu nem sabia como ia resolver. Porém, o que eu fazia? Eu saía daqui da minha bancada, ia lá na frente e atendia o meu cliente como se eu não tivesse problema nenhum. Por quê? Porque o meu cliente, ele não tem culpa de eu ter danificado uma peça, ele não tem culpa de um aparelho ter quebrado, ele não tem culpa de nada que aconteceu aqui atrás. O meu cliente, ele quer o aparelho dele consertado. O aparelho dele já é outro assunto, já não é mais um problema. Para mim é uma solução, porque o aparelho dele é dinheiro entrando no meu bolso que vai me ajudar a conseguir resolver esse problema aqui. Então assim, o que eu vejo muitas vezes de muito errado em muitos técnicos, e eu não tô falando assim de um técnico ou de outro técnico, não tô citando nomes, só tô vendo que realmente eu vejo errado e eu tô falando aqui nesse vídeo para te ajudar também, que é a falta de calma, pessoal. Muito técnico tem essa falta de calma que a longo prazo acaba prejudicando eles, porque quando ele está estressado com a bancada dele, ele vai lá e trata o cliente mal. Depois ele sai daqui, vai lá e trata o fornecedor mal. Depois ele volta e trata um amigo de profissão mal. Logo, ele vai tratando todo mundo mal. Depois ele trata a atendente da loja dele mal e assim ele vai tratando um por um mal. E o que isso resulta, pessoal? Isso resulta no caso que quando ele for pedir peça no fornecedor, o fornecedor não vai querer vender, vai estar sempre mais caro para ele. Os amigos de profissão dele vão se afastar dele. Logo, quando quebrar aqui uma peça dessa, por exemplo, e ele precisar de uma câmera específica, ou ele precisar de uma peça específica que só um lojista tem, esse lojista não vai querer vender para ele, porque ele já tratou esse lojista mal. Então, pessoal, é muito importante que a gente saiba ter calma, tá ok? Porque senão a gente não perde só cliente. A gente perde amigo, a gente perde familiar, a gente perde fornecedor. A gente não consegue andar assim, dar um passo no mercado se a gente não tiver calma, porque as pessoas vão sempre estar vendo a gente como alguém que não sabe trabalhar, como um profissional de qualidade ruim. Então, se você quer realmente evoluir, você precisa ter calma e entender que os seus problemas são seus problemas, assim como os problemas dos outros são problemas dos outros, tá ok? E agora a gente chegou na terceira e última coisa, que é clareza. Pessoal, a gente que é técnico, a gente é o líder do nosso negócio. Não importa se você está trabalhando na sua casa ou se você está trabalhando na sua loja. Você é o líder do seu negócio. Logo, você tem que sempre ter uma clareza maior que todo mundo. Você sempre tem que ver o que está faltando, você sempre tem que ver aonde você quer chegar, você sempre tem que ver se está faltando alguma coisa, se você está fazendo alguma coisa de errado, se você está fazendo alguma coisa de certo e que você possa melhorar com o decorrer do tempo. Por exemplo, se você está vendo alguma coisa que você pode melhorar, por exemplo, um atendimento ao cliente, pode dar um brinde, você pode fazer alguma coisa, comece a fazer essa coisa. Por quê? Porque tudo que você fizer agora, lá na frente, vai ter consequência boa para você. Então, assim, muitas vezes, pessoal, alguns técnicos acabam fechando os olhos para a clareza, acabam fechando os olhos para as melhorias. Eles não sabem exatamente aonde eles querem chegar. Eles começam a consertar celular por começar. Vou começar a fazer aqui os reparos e vamos ver no que vai dar. O único problema, pessoal, é que conforme vai indo, esse técnico muitas vezes já poderia ter aberto uma loja, mas como ele não tinha clareza de onde ele poderia chegar, ele não aplicou as melhorias necessárias no negócio dele. Logo, ele não consegue abrir a loja dele e vai passar o resto da vida trabalhando em casa. Pessoal, não importa se você está trabalhando em casa ou se você já abriu uma loja. Se o seu planejamento é trabalhar em casa, tá ótimo. Você tem que ter a clareza para trabalhar em casa. Não tem problema nenhum com você trabalhar em casa. Se você quiser, no caso, trabalhar para sempre em casa, sem abrir uma loja, não tem problema nenhum com isso, tá ok? O único ponto é que você tem que ter clareza a respeito disso. Olha, a partir de agora eu quero trabalhar somente em casa. Então você vai trabalhar em torno de conseguir montar uma bancada boa para você trabalhar em casa. Uma bancada em um local isolado, no qual as pessoas não venham te atrapalhar. Uma bancada, no caso, num local bem organizado, no qual você não perca as coisas com facilidade. Em um local bem ventilado, porque o calor, ele acaba estressando muito quando a gente está trancado, trabalhando com solda aqui, e o calor ali batendo o tempo todo. Ele acaba estressando, acaba cansando e acaba deixando a gente um pouco mais assim, desgastado conforme o tempo. Então assim, é muita coisa, pessoal, que a gente tem que trabalhar em torno, tendo clareza. Você precisa saber exatamente aonde você quer chegar. Porque quando você sabe exatamente aonde você quer chegar, você trabalha sempre em torno disso
para que você consiga chegar onde você quer, mesmo que seja inconscientemente, mesmo que você não saiba como você quer chegar lá. Vamos supor que agora que você está assistindo esse vídeo, você quer abrir a sua loja. Só marca isso agora, eu quero abrir minha loja. Independente do que vai acontecer, você quer abrir a sua loja. A partir de agora, você vai trabalhar sempre em torno de conseguir abrir a sua loja. Da mesma forma que se você quiser trabalhar em casa, você vai anotar agora que você quer trabalhar na sua casa. Porque a partir do momento que você anotar, a partir do momento que você decidir que você quer fazer isso, você vai começar a trabalhar inconscientemente em torno disso. Você vai estar sempre aplicando algumas melhorias que mesmo você não vai notar, mas que vão te ajudar muito lá na frente. E eu digo isso porque eu vi muitos amigos meus que não queriam fazer nada com a loja deles. Eles tinham a loja deles e eles não pensavam em melhorar. Por outro lado, eu tinha alguns outros amigos que sempre tiveram um sonho de abrir uma segunda loja. O resultado foi que os meus amigos que queriam abrir uma segunda loja, eles conseguiram abrir até a terceira loja. Porém, os meus amigos que não pensavam em melhorar, eles estavam de olhos fechados para a clareza. Logo, eles não trabalhavam com objetivo nenhum e eles também não focavam em melhoria no negócio. Acontece que o mercado evoluiu, eles acabaram ficando para trás e tiveram que fechar as portas por conta de não melhorar o negócio deles. Por isso é muito importante que você tenha clareza, porque quando você tem clareza, você não só se prepara lá para frente, você também está se preparando inconscientemente para o momento de agora. Porque o tempo passa, pessoal, e se a gente não evoluir, a gente fica para trás. E bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado também, espero que tenha dado um norte para muita gente. Quando eu comecei, pessoal, eu não tinha acesso a essas informações aqui, então eu espero que muitas dessas dicas possam ajudar quem está começando agora, porque eu sei que é difícil quando a gente está começando, parece que até uma troca de conector pra gente é impossível, mas aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando e a gente vai conseguindo chegar onde a gente quer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo e tchau, tchau!